Ficou legal, né? Bom, na realidade, essa aula de hoje vai ser mais um bate-papo, porque daqui a pouco tenho uma outra reunião, então, mas eu já tinha assumido esse compromisso de fazer esse bate-papo com vocês, e o Hélio já antecipou praticamente metade daquilo que eu falaria. Um povo sem memória é um povo sem história. A gente precisa entender de onde viemos e para onde nós queremos ir. Vocês que já estão fazendo o curso aí já viram que as dificuldades são tremendas. Não é aquilo que se pinta somente. Chegar lá, fazer um culto festivo, botar os meninos para entrarem com as bandeiras, fazer um belo juramento das bandeiras, fazer tema de divisa compromisso, todo mundo arrumadinho, bonitinho. A gente já está entendendo, e já estamos nessa altura do campeonato, que a organização é muito mais do que isso. Então, eu quero só compartilhar com vocês como é que funcionou essa história, esse início. E pode ser que para muitos de vocês seja até uma novidade o que eu vou falar aqui, tá? Cada aula que eu dou a respeito disso, que é um esclarecimento, muitas pessoas às vezes têm dúvidas o porquê de, por exemplo, a gente ter essas cores, azul, amarelo e branco. Isso aí não é falado em manual nenhum. Isso aí eu tive que fazer um trabalho. Eu sou um pesquisador da organização, né, há muitos anos. Eu tenho muita informação que ainda não posso divulgar, tá? Mas o que eu vou falar é que isso aí é um livro. Isso é um livro do Centenário dos Embaixadores do Rei, lançado lá no Texas em 2008. Tá? Esse livro aqui, ele é um resumo da história de lá. Não necessariamente vai falar dos embaixadores aqui do Brasil. Eu vou comentar isso mais lá na frente. O que eu quero frisar aqui? Percebam aqui do lado esquerdo alguns escudos. Olha aqui o primeiro, 1908, ó. É o escudo que chega aqui no Brasil em 1948 e aqui na nossa terra ele não progrediu. A gente usa até hoje aqui essa insígnia. Agora vai acontecer a mágica, ó. Aqui. Percebam que do lado direito, em 1957, o escudo evoluiu, ó. Praticamente 49 anos que foi usado o primeiro escudo, Royal Ambassador, que é o símbolo em inglês, né? E aqui, ó, a formatação que esse escudo teve de 57 a 61, durante 4 anos. De 61 até 87, olha só, mais de 26 anos, né? Mais de 26 anos. Olha aqui o escudo qual foi a formatação. E eu quero chamar a atenção para você nesse terceiro escudo, porque esse escudo aqui, se você perceber bem, aqui, ó, ele é substituído aqui, o ramo de louros, por essa roldana. Aqui nós temos a coroa, e aqui botaram uma espécie de. Como é que dá o nome disso aqui, ué? Me ajuda aí. Tocha. Essa tocha aqui, ela substituiu em termos a faixa branca. E esse escudo aqui, meus queridos, foi o escudo que chegou lá na África. E até hoje, na África, ele é utilizado. É o continente, tirando as Américas, onde tem o maior número de embaixadores no mundo. O Brasil hoje é o maior país do mundo com trabalho de embaixadores. Nós superamos os Estados Unidos. Depois, Brasil, Estados Unidos, México e Nigéria, tá? Nessa ordem aí, o trabalho de embaixadores no mundo. Inclusive, lá na África, na Nigéria, você não deixa de ser embaixador de 17 anos, não, tá? O trabalho de embaixador na Nigéria vai até os 35 anos. Eles não têm GAN. Então, o trabalho vai até essa faixa etária. E eles são, inclusive, paramentados. Se você procurar depois na internet, é igual um uniforme mesmo de um militar. E o azul que eles usam é um azul mais escuro, um azul marinho. Então, nas paradas militares deles, nas datas cívicas, essa galera desfila junto, inclusive, com os militares. Aqui, voltando para o escudo, de 87 a 94. É o mesmo escudo, só que eles tiraram essa auréola aqui em volta. De 94 a 2003, eles retornaram aqui às origens, praticamente, né? Com a insígnia aqui no meio. E aqui está de 2003 a 2008, mas só que até hoje, esse aqui é o escudo utilizado pelos embaixadores do rei lá na América, de onde nossa história começa. Inclusive, está em estudo lá de novo para trocar isso aqui, tá?
Os americanos, eles sempre foram fazer isso aí porque é uma forma de poder manter viva essa chama. Porque o que que acontece? Desde 1957, se não me engano, os embaixadores do rei voltaram para a União Feminina lá na América. Não são mais os homens que administram lá os embaixadores do rei. Deixa eu ver se eu consigo agora botar outra imagem aqui. Dá para ver? Sim, tá aparecendo Beleza. aí. Estou vendo aqui Our Mission Fields. Isso aqui é uma revista missionária, Seu Campo Missionário, os Campos Missionários, ou Seus Campos Missionários. Observem aqui, ó, outubro de 1908. Bem aqui, ó. Essa revista aqui foi a primeira publicação que fez menção à nossa organização lá na América depois que ela foi criada, tá? Explico. Isso aqui tudo está falando a respeito dessas revistas missionárias que a gente tem aqui no Brasil, tá? É a mesma formatação. Revista do Homem Batista, revista O Embaixador, todas elas têm essa mesma formatação. A nossa herança americana é muito forte. Olha aqui que legal, ó, que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Programa. Olha quem escreveu esse programa aqui, ó. Elizabeth Briggs. Daqui a pouco eu vou falar. Guardem esse nome, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Aqui fala a respeito de trabalhos missionários. Parará. Olha aqui no final. Aqui eu estou falando do final da revista. Olha aqui, ó. É a primeira publicação que fala a respeito dos embaixadores do rei, e saiu justamente nessa revista. E aqui ele está falando justamente, isso aqui ele está fazendo menção àqueles broches que a gente usa. Aqui embaixo o valor dele, ó, 25 centes de dólar. Era uma forma deles angariarem recursos. Então, a primeira publicação oficial na América é essa revista aqui, Our Mission Fields, que fala a respeito da nossa organização. Lembrando a você que em 1908, no mês de. Aliás, um ano antes, em 1907, a União Feminina da Junta de Richmond, que é de onde o trabalho batista no Brasil é oriundo, no leste, lá, fica lá na Virgínia, tinha como líder uma senhorita, né, uma jovem senhora chamada Fanny Hack. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre ela e vai sair agora no terceiro trimestre da revista O Embaixador. Eu fiz um artigo sobre a biografia dela. A Fanny Hack, ela era presidente da União Feminina na América. Então, elas entenderam, juntamente com essa Elizabeth Briggs, que trabalhava com ela, da necessidade de um trabalho voltado para meninos de 9 a 16 anos. Já existia trabalho com crianças? Já existia trabalho com crianças na América. E a União Feminina era responsável por isso. A União Masculina não se ocupava desses trabalhos. Quem se ocupava desse trabalho de educação cristã na América Batista eram as mulheres. Então, em 1907, foi criado um comitê para estudar a possibilidade de ser organizado um trabalho para meninos dessa faixa etária. E pasmem os senhores, de 60 votos, 67 delegados, acredito eu, pelo que eu me lembro. A votação foi extremamente apertada, porque houveram homens que foram contra esse trabalho, porque a alegação era quem vai assumir esse trabalho? E segundo, se já existe trabalho para crianças e adolescentes, para que fazer um trabalho em especial, específico? Então, a Elizabeth Briggs e a Fanny Hack tiveram muito trabalho nessa parte de convencimento, porque na Convenção de 1908, na realidade, foi a 20ª reunião das mulheres. Em 1908, a Fanny Hack teve que ter esse tato, orando muito a Deus nesse sentido, apresentar a necessidade de se ter um trabalho voltado para meninos. Esse trabalho foi aprovado, né? Evidentemente que nesse início a União Feminina ficou responsável, só que teve uma mensageira lá da Virgínia, da Carolina do Norte, da Igreja Batista de Goldsboro, chamada Petway, W.M. Petway. Ela ficou tão entusiasmada
com essa possibilidade que ela nem esperou acabar a convenção. Ela voltou correndo para a igreja dela, apresentou esse trabalho para as suas lideranças lá nessa igreja e foi fundada a primeira embaixada no mundo, na Igreja Batista de Goldsboro, embaixada Carey Newton, que é esse, justamente esse que eu estou mostrando aqui para os senhores, ó. O nome dele é William Carey Newton. Ele foi pastor nessa igreja em Goldsboro do ano de 1899 a 1901. Aí talvez você pergunte, mas ele foi homenageado porque ele tinha sido pastor da igreja? Não somente isso. William Carey Newton, para vocês que talvez não saibam, ele já havia sido missionário na África, na Nigéria, teve que voltar por graves problemas de saúde, aonde ele estava era uma área muito insalubre, e depois que ele voltou para a América, ele começou a pastorear algumas igrejas daquela região lá do leste americano. Em Goldsboro, ele ficou de 1899 a 1901, reforçando. E, logo após, ele foi para Nova York assumir. É uma época que as igrejas não têm longevidade de pastores. Eles são muito itinerantes. No Brasil, a gente teve essa questão também, de pastores que ficam pouco tempo nas igrejas e depois já vão para outros campos. Só que Karen Newton, depois de um certo tempo, sabe para onde que ele vai? Essa aqui é a esposa dele, né, a Mary. Karen Newton, olha aqui, pra onde que vai, lá para a China. Sabe o que que tem na China nessa época? Um grande trabalho de despertamento missionário. Sabe quem é o líder dessa escola? Uma pessoa que você já leu nos manuais, chamada Lot Mun. A Lot Mun, ela era uma filha de fazendeiros do sul dos Estados Unidos, rica. Ela abre mão de tudo, vende a sua parte da herança que ela tinha das fazendas de algodão. Ela aproveita o período da Guerra Civil Norte-Americana lá, entre 1865 e 1870, e vai para a China, abre uma escola para filhos de missionários lá na China. E quem vai trabalhar com ela? O Keren Newton. Esse aqui, ó. Faleceu com seus 93 anos de idade, tá? Isso aqui esse documento eu consegui achar após uma boa garimpada, falando a vida dele, dedicada à propagação do evangelho, dedicada a missões. Então, nada mais justo do que homenagear um missionário por uma organização missionária. Então, Terry Newton foi o primeiro, o nome da primeira embaixada no mundo. A coisa vai andando, você vai pegar aí seu manual aí de escudeiro de arauto e vai perceber que em 3 anos aproximadamente, lá na América, entre 1808 e 1810 e 1811, você já tinha mais de 500 embaixadas já na América. Quando eles fazem o primeiro acampamento em 1915, eles levaram mais de 400 embaixadores. E se tratando de América, que é um país com dimensões continentais, ainda que eu esteja falando do início do século XX, isso é muita gente. O trabalho de embaixadores, ele vai bombar, querido. Em 1943, eles têm o primeiro secretário executivo deles, só para trabalhar com embaixadores, que é o J. Joy Bishop, ou melhor, Julius Joy Bishop, que foi o cara que convidou o Alvin Hatton a desenvolver esse trabalho aqui no Brasil. O Julius Joy Bishop, ele, depois que sai em 1953 da Secretaria Executiva dos Embaixadores, ele assume uma cadeira no seminário lá do sudoeste dos Estados Unidos e escreve algumas obras. Inclusive, ele tem uma obra que diz o seguinte: é a Organização Embaixadores do Rei como possibilidade para a educação secular. Tamanha a repercussão que o trabalho de embaixadores do rei teve na América nesse início, de 1908 até 1950. Aqui tá, ainda fala alguma coisa a respeito do Kevin Newton. Aqui é onde ele tinha esse trabalho, né? Aqui fala a respeito aí um pequeno, né? Uma pequena biografia dele, uma foto dele. Então, eu estou procurando aqui onde diz que ele foi pastor lá em Goldsboro. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu sei que está aqui. De repente já até passou. Achei. Aqui, ó.
1899, 1900, ó. Primeira igreja de Goldsboro. Até 1902. Estava recém-chegado na Nigéria. Passando mais um pouquinho, querido, a gente vai ter, em 1948, a chegada aqui do Alvin Hatton no Brasil, juntamente com a sua esposa, Kate Hatton, sua primeira esposa. Alvin Hatton começa esse trabalho lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Primeira reunião no dia 7 de agosto, com a presença de alguns adolescentes, né, e juniores. Muitos se confundem perguntando se o início do trabalho foi dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto foi o culto de organização, mas a primeira reunião tinha sido no dia 7 de agosto. Em setembro, Alvin Hatton, para quem conhece lá aquela região da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele inicia também o trabalho na Igreja Batista de Itacuruçá, que faz muro com o Seminário Batista lá, na Tijuca. Embaixada William Allen. Essa embaixada ela deixou de existir, mas graças a Deus, no ano passado eles voltaram à ativa. Foi a segunda embaixada fundada aqui no Brasil. A primeira foi lá na Tijuca, né? Na PIB da Tijuca. Hoje é a Igreja Batista do Andaraí. Com o saudoso pastor Davi Gomes, missionário, homem de Deus. Em breve a gente vai estar estudando a biografia dele aí em algum anver desse. O Davi Gomes ele foi um grande entusiasta, tá, da organização, juntamente com o pastor Edson José Machado, juntamente com Samuel Rodrigues. São homens que, de seu Amaro, foram grandes entusiastas do trabalho de embaixadores lá no Rio de Janeiro. Tanto que, de 48 a 52, nós já tínhamos mais de 30 embaixadas fundadas no Brasil. E, para nossa surpresa, a maioria dessas embaixadas fundadas lá no Nordeste. Recife, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, toda aquela região ali do Nordeste já tinham embaixadas em 1952. Embaixadas essas hoje que são mais antigas, inclusive, que muitas das nossas igrejas. O Alvin Hatton, ele depois, num determinado período, ele vai lá para São Paulo, né? Ele se afasta da organização Embaixadores do Rei aqui no Brasil, na década de 60, mas não teve uma boa experiência no interior de São Paulo, num lugar chamado Sumaré, e ele volta para o Rio de Janeiro e reassume a direção do trabalho. Você pega as revistas antigas do Embaixador, que aqui no Brasil começou a ser publicada ininterruptamente desde 1951 até hoje, não deixou de sair uma revista, é uma revista trimestral, para você, conselheiro, vai te servir de material para você trabalhar na sua embaixada, tá? Embaixada não é só competição, embaixada não é só trilha, embaixada não é só futebol. Embaixada também é estudo bíblico. Você vai ver aí. Se você conseguir pegar as suas reuniões e dividi-las dentre os 5 ideais, você vai ver que você vai ter muita atividade para ser feita dentro das suas embaixadas. Então, esse trabalho foi só fortalecendo. Em 1950 é comprado o sítio do Sossego, né? Onde é o nosso quartel-general. Fica o convite para você que não esteve e não teve essa oportunidade de estar lá, esteja pelo menos em uma edição do Anver, para você ver que é um diferencial nas nossas vidas e é um diferencial na vida dos embaixadores. Na década de 70, no finalzinho da década de 70, a União de Homens aqui no Brasil ela é organizada, né, constituída lá na Assembleia que teve em 78 no Recife, e a organização sai da JUERP e passa a ser integrada e dirigida pela União de Homens desde 1978, diferentemente do que eu falei aqui da América, que voltou para as mulheres no final da década de 50 e está com elas até hoje. O trabalho de embaixadores do Reino do Brasil aqui atinge todos os estados da nossa federação, graças ao Altíssimo. Aqui em Brasília é um polo hoje muito fértil. Brasília hoje, eu posso falar sem medo de errar, é uma das referências do trabalho de embaixadores no Brasil, pela seriedade que as pessoas aqui fazem. E, assim, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com esses grandes homens, tá? O Wellington aqui é um desses que a gente conseguiu estabelecer uma boa química e o trabalho está rendendo frutos, graças a Deus. Esse CICER, por exemplo, é um exemplo disso. Era um sonho que a gente tinha de fazer um CICER à distância e no segundo semestre a gente, se Deus quiser, vai fazer um presencial. Essa é a nossa proposta sempre.
e que isso seja multiplicado. Isso precisa ser multiplicado. Você precisa fazer e ter essa responsabilidade, conselheiro, de montar uma embaixada na sua igreja, caso ainda não tenha, tá? A nossa função aqui não é só ensinar para você e passar te entupir de matéria. Nossa função aqui é te ajudar nesse sentido. Mas para você fazer alguma coisa, você tem que primeiro entender como é que a coisa funciona e acontece, né? O trabalho com meninos não é uma coisa simples, chegar lá conforme eu falei, vou botar uma bola aqui, vou deixar jogar, depois a gente tem um lanche, vamos ler a Bíblia, cantar e acabou. Para fazer isso, a gente não precisava fazer uma organização, a gente precisava ter essa formatação de trabalho de embaixadores do rei, né?